Olá, queridos alunos, tecnólogos em gestão pública, estamos de volta aqui para mais uma aula. Hoje vamos para a nossa 16ª aula e o tema de hoje, noções gerais sobre o processo judicial tributário. Vamos compartilhar aqui o nosso mapa mental para que a gente possa, para que você possa acompanhar essa aula direitinho, tá bom, pessoal? Então vamos aqui para o nosso mapa. Os objetivos da nossa aula, primeiramente, compreender a estrutura agora e as características do contencioso judicial tributário. A gente, na aula anterior, falou do contencioso administrativo. Analisar os princípios que regem o processo judicial tributário e identificar, discutir quais são as ações possíveis, tanto para o sujeito ativo quanto para o sujeito passivo na relação jurídico-tributária. Então, nessa aula, vamos explorar essas noções gerais do processo judiciário tributário, vendo aí como um aspecto que é fundamental, crucial do direito tributário, que regula os litígios entre o fisco e os contribuintes na esfera judicial. O contencioso judicial tributário, ele se organiza com regras que são estabelecidas no Código de Processo Civil. Então, vamos começar aqui já falando do contencioso tributário. Então, o que é o contencioso judicial tributário? São disputas fiscais que são levadas ao Poder Judiciário para que ele possa dizer o direito, para que ele possa dar uma resolução definitiva. Então, nesse caso, quando não há acordo administrativo entre contribuinte e fisco, recorre-se ao Poder Judiciário para que ele possa dar uma solução definitiva. Essa regulamentação do processo judicial, ele está de acordo com o Código de Processo Civil. Então, nós teremos aí, possivelmente, as ações de execução fiscal, as ações declaratórias e as ações anulatórias. Essa organização do contencioso, ele segue a estrutura do judiciário que vai tramitando em diversas instâncias. Então, você, ao conhecer ali o Código de Processo Civil, também você tendo uma noção da estrutura do Poder Judiciário, nós entendemos que essa organização do contencioso, ele vai seguir essa estrutura do Judiciário, tá bom? Então, durante o processo judiciário tributário, tanto o sujeito ativo da relação jurídica, que é o fisco, então nós temos nessa relação jurídica o sujeito ativo, o fisco, o sujeito passivo, o contribuinte, e nós temos aí essas variedades de ações que vão ser discutidas no âmbito do Poder Judiciário, tá? O fisco, ele pode, então, judicializar essas execuções fiscais, ações declaratórias e ações anulatórias. Então, vamos aqui falar sobre o contencioso judiciário tributário, né? O contencioso judicial, ele refere-se, então, a essas disputas fiscais que são levadas ao Poder Judiciário. A principal característica do contencioso judicial tributário é que ele permite uma revisão completa de atos administrativos fiscais. Então, não houve, como nós já dissemos aqui, não houve um acordo, houve já uma demanda administrativa, mas que não se chegou a um resultado satisfatório. Então, a principal característica do contencioso judicial vai ser essa revisão completa dos atos administrativos, com a possibilidade também de nova produção de provas, dos debates sobre a interpretação da legislação tributária e, em outros casos, discussão sobre a constitucionalidade de normas que estão sendo aplicadas. Então, as decisões judiciais, elas estarão sempre vinculativas, né? São sempre vinculativas, e são, diferentemente do contencioso administrativo, elas fazem coisa julgada. Então, no contencioso administrativo, a decisão final não significa que a discussão acabou. Por quê? Porque o contribuinte ele pode ainda recorrer à esfera judicial, e aí nós vamos começar do zero, analisando todos os atos administrativos, analisando, inclusive, as legislações que estão sendo
aplicadas. Agora, nesse todo o processo, são aplicados princípios. Da mesma forma como no contencioso administrativo, nós temos princípios que regem aquele modelo, aquele sistema, nós temos aqui também os princípios que regem o contencioso, tá? Que vão reger também o contencioso judicial. Quais são esses princípios? Então, basicamente, boa parte daqueles princípios também estão aqui, mas com algumas diferenças, claro. Primeiro, o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54, já falamos, está esculpido na Constituição Federal, ninguém será privado de seus direitos sem o devido processo legal, ou seja, que tenha condições de... O devido processo legal é aquele que ele se baseia, se fundamenta no direito e que dê às pessoas as condições de poder apresentar as suas provas e de ter também ali um julgador independente. A ampla defesa e o contraditório é um outro princípio que rege o princípio do processo judicial. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Esse direito é o direito de apresentar, o contribuinte o direito de utilizar todos os meios de prova, de defesa, para a sua defesa, que forem meios legalmente permitidos para contestar as exigências fiscais. E aqui nós temos um outro princípio também muito importante, que é aqui o princípio da economia processual. Ele visa essa celeridade, a eficiência nos processos judiciais. Então, já existe aí toda uma cultura de achar que os processos judiciais, por muito tempo, se arrastaram anos e anos, décadas. Mas, a cada dia, o Poder Judiciário está buscando meios para tornar cada vez mais rápida e mais eficiente os seus processos. Principalmente aí, com acesso hoje tudo eletrônico, com as audiências eletrônicas. Então, tudo tem, de uma certa forma, tem melhorado e tem avançado. Isso é importante, gera economia processual, economia de papel, economia de tempo, certo? Prazos que são respeitados ali de acordo com esses procedimentos mais rápidos. A legalidade é um outro princípio que está no artigo 150, inciso 1 do CTN e também no artigo 37 da Constituição Federal. Assegura, então, que todas as ações do fisco devem estar estritamente conforme a lei. E é isso que o Poder Judiciário vai avaliar e vai julgar, se todos os procedimentos foram de acordo com a legislação pertinente, tá bom? Agora, a gente vai falar sobre as ações. Nós temos ações que são próprias do sujeito ativo da relação, que é o fisco, e nós temos ações que são próprias do sujeito passivo, que é o contribuinte. Vamos começar aqui, pessoal, com as ações que são próprias do sujeito ativo, ações do fisco. Nós temos duas, que é a ação de execução fiscal e as medidas cautelares. Bom, na ação de execução fiscal, é a principal ação que é utilizada pelo fisco. Para quê? Para cobrar os créditos tributários e que já foram inscritos na dívida ativa. Então, o primeiro procedimento é inscrever na dívida ativa, respeitando ali, dando a ciência ao contribuinte para que ele possa pagar, para que ele possa contestar. E aí nós temos a Lei 6.830, e essa lei aqui, 6.830, é a Lei de Execução Fiscal, que permite que o fisco busque judicialmente a satisfação dos seus créditos, podendo penhorar bens do devedor para garantir esse pagamento. Ela tem uma natureza expropriatória, né, para poder buscar ali os bens que forem necessários para o pagamento da dívida. Então, o fisco aqui busca judicialmente satisfazer os seus créditos. Ele pode penhorar bens do devedor para garantir esse pagamento. Temos também as medidas cautelares. O fisco ele pode utilizar também das medidas cautelares para garantir a eficácia da cobrança, ou seja, se há a possibilidade de não recuperar os bens, então ele pode já buscar uma medida cautelar para garantir a satisfação
desses pagamentos. Nós temos, por exemplo, aí medidas que podem pedir bloqueio de bens e valores, o arresto de patrimônio, né, segurando aí para que possa pagar, né, temos bens que sejam, que possam ser suficientes para pagar a dívida, assegurar o devedor, não que essas medidas ela tem essa função, né, de assegurar que o devedor não venha a dilapidar o seu patrimônio e assim ao final do conflito, no final desse conflito jurídico, ele não tem recursos para arcar com o pagamento dos débitos. Então, aqui, onde que é regulado? Está regulado nos artigos 300 a 305 do CPC. Então, nós temos aí, o fisco pode utilizar essas medidas, bloqueio de bens e valores, arresto de patrimônio, ou ações que visem assegurar que o devedor não venha a dilapidar o seu próprio patrimônio como uma forma de não pagar as suas dívidas. Agora, vamos falar das ações que são próprias aqui do sujeito passivo, que é o contribuinte. O que o contribuinte ele pode utilizar? Que ação está disponível? Nós já falamos aqui em aulas anteriores. O mandato de segurança, e o mandato de segurança ele visa proteger direitos líquidos e certos, que não dependem de provas. Prova, ele já tem a prova documental, então ele pode impetrar mandato de segurança. Ele pode também utilizar-se da ação anulatória de débito fiscal. Para quê? Para anular um crédito que foi constituído, um crédito tributário, que ele considera indevido. Vai provar que esse crédito ele é indevido, então é essa ação própria aqui. Outra ação que está relacionada ao sujeito passivo seria a ação de repetição de indébito. Ela busca a devolução de valores que foram pagos de forma indevida ao fisco. Então, essa é a ação de repetição de indébito. O contribuinte paga um tributo indevido ou maior do que o devido e ele tem o direito de buscar a restituição dos valores através dessa ação de repetição de indébito. Ela visa essa devolução de valores. Então, pessoal, nessa aula, nós exploramos as noções gerais do processo judicial tributário, nós abordamos a estrutura do contencioso judicial, nós falamos sobre os princípios fundamentais que regem o processo e falamos das ações que estão disponíveis tanto para o sujeito ativo quanto o sujeito passivo na relação jurídico-tributária, tá bom? Esses princípios e essas regras são fundamentais para você ter essa noção geral sobre esse tema que é o processo judicial tributário. Então, dessa forma, nós fechamos aqui a aula 16 e nos encontramos na próxima aula para que a gente possa dar continuidade aí no nosso conteúdo geral de legislação tributária. Um grande abraço a todos vocês.